do ministério, do trabalho. Eu apresento, Pai, os pensamentos do teu servo nas mãos do Senhor. Eu peço, Senhor, agora esquadrinhe o coração dele, o pensamento. Esvazia ele de si mesmo, Pai, nessa manhã, Pai. E começa a encher ele com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, encha com o teu Santo Espírito. Pai, que quando ele começar a ler as tuas santas escrituras, a mensagem a qual o Senhor colocou no coração do teu servo, que teu Espírito, Pai, toma ele sobre este altar, para falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, usa ele de uma forma, Pai, que ninguém viu sobre essa terra. Usa ele no profundo, no oculto, no escondido. Traga essa palavra, Pai, esmiuçada, revelada. A palavra discernida pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus. Nem ele vai entender a forma que o Senhor vai usar ele. Começa a encher ele para que ele não possa sentir ele mesmo, mas sim o Senhor. Porque quando ele começar a falar, o teu Espírito vai começar a soprar sobre o ouvido dele o que ele tem que falar. Porque a tua palavra diz, Pai, em Mateus 10, que nós não temos que preocupar com o que falamos, que o Senhor colocaria a palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, agora, ó. Tudo aquilo que tem soprado no ouvido dele, que ele vai parar, vai sair agora. Tudo aquilo que tem soprado no ouvido dele, meu Pai, para desanimar, sai em nome de Jesus. E começa a entrar a virtude do teu Espírito Santo. Pai, se tem fogo sobre a minha vida, que esse fogo desça sobre a vida dele. Quebrando o impedimento, a barreira, quebrando os protocolos, quebrando tudo aquilo que o inimigo tem tentado dizer a ele que não tem jeito. Ó, vai sair agora. Entra com a virtude do teu Espírito Santo. Entra com a tua graça, conhecimento. Traga o poder da palavra sobre a vida dele. Eu sei que sou do teu servo, mas eu quero 10 vezes mais que eu tenho usado até hoje. 10 vezes mais. A multiplicação, a palavra, o poder da palavra. E quando ele pregar a tua palavra, Pai, nesse altar, que seja como o Filipe. A palavra diz que o Filipe pregava a palavra, os espíritos não saíam, os enfermos eram curados. E depois vinham os apóstolos fazendo imposição de mãos, as pessoas eram batizadas com o teu Espírito Santo. Enquanto ele estiver pregando a tua palavra, Pai, que teus anjos vão andar sobre essa igreja, tocando sobre cada vida, em nome de Jesus. Assim eu te peço, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba o céu do Senhor com palmas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Glória a Jesus. Igual a irmã aqui, se nos viste me atacar, né, garganta doendo, mas nada impede de nós fazer a vontade de Deus. Amém? Amém? Jeremias 29. Jeremias 29. Amém. Jeremias 1:12 fala que Deus zela pela palavra para cumprir. E a palavra de Deus, ela tem se cumprido e continua cumprindo, continua cumprindo. A palavra de Deus, ela não é enganosa, ela é verdadeira. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos debaixo de uma graça poderosa que o Senhor nos concedeu a estar aqui. Hoje nós temos o privilégio de ouvir a palavra verdadeira. Hoje nós temos o privilégio de ouvir o Senhor, o soar da tua voz falar conosco. Aleluia. Hoje nós temos o privilégio de contemplar a manifestação da tua presença. Jeremias 1:19, de qual achar? Jeremias 29. Jeremias 29. Amém? Amém. Diz assim: e essas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que
enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias e a rainha dos eunucos e os príncipes de Judá, de Jerusalém, e os cafeteiros e os ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elazar, filho de Safã, e de Gamalias, filho de Uquias, os quais Ezequias, rei de Judá, te enviaram a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casa e habitai-as, plantai jardim e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a marido, para que tenha filho e filha, e multiplicai vós ali, e não vós diminuais. Procurai a paz para onde vós fizer transportar. Procurai a paz da cidade para onde vós fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vós engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vós profetizam falsamente em meu nome. Não vós enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passando 70 anos na Babilônia, vós visitarei e cumprirei vós a minha boa palavra, tornando vós a trazer a este lugar, porque eu bem sei os vossos pensamentos porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para que vós dá ao fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscai-me, e me acharei quando me buscarem de todo o vosso e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar o vosso cativo, e congregai de todas as nações e de todos os lugares, para onde vós lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao vosso lugar onde vós transportei, porque diz o Senhor: levantou o profeta na Babilônia, porque assim diz o Senhor a respeito do rei que assenta no trono de Davi e todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativo, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviei entre eles a espada, a fome e a peste, e falem como ao filho podre, que não se pode comer de maldição, e persegui-lo com a espada, e com a fome e com a peste, dá-lo para andares de um lado para o outro entre todos os reinos da terra, e para serem maldição, é um espanto, e um assombro, é uma pobre entre todas as nações para onde estiveres lançado. Aleluia! Porquanto não deram ouvir às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhe eu os meus servos, os profetas, madrugando, enviando, mas vós não escutais, diz o Senhor. Vós, pois, ouve a palavra do Senhor, todos cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Nicolaias, e Zedequias, filho de Maceias, que vós profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entreguei na mão de Nabucodonosor,
rei da Babilônia, e ele ferirá diante de vossos olhos, e tornarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como os Edequias e como Acabe, os quais na Babilônia ação no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente o teu nome, palavra que não mandei dizer. Eu sou testemunha disso, diz o Senhor. E as semaias Nelamitas parará dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste o teu nome em cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também Sofonias, filho de Manassés, o sacerdote a todos os sacerdotes dele. O Senhor te pôs sacerdote em lugar de olhar, e o sacerdote para que seja encarregado na casa do Senhor sobre todo homem obsesso e que profetiza, para lançar na prisão e no seu tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatita, que vós profetiza? Ele apenas mandou dizer a Babilônia: o cativeiro muito há de durar, edificai casa, habitai, plantai jardins e comer seu fruto. Mas leram Sofonias, sacerdote, esta carta no ouvido de Jeremias, o profeta, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda a todos o cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor, acerca de Semaias, o Nenamita. Semaia vós profetizou e eu não vos enviei, e vós fez confiar em mentiras. E vós fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei Semaias e o Nenamita e as suas descendências. Não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que ele fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra Deus. Pode se aceitar. Glória a Deus. Amém? Quando nós olhamos, quando nós vamos meditar, nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que Jeremias, ele foi estudado, ensinado para ser sacerdote, sobre a linhagem sacerdotal. Sacerdote é aquele que leva a oferta do povo para Deus. Aleluia. Só que ele aprendeu com o homem, com o pai, aqueles que o zelava, para ser sacerdote. Só que Deus veio de uma linha agora diferente. Deus traz ele para ser profeta em Judá. E a Bíblia vai dizer que ele agora vai crescer, e ele agora vai ter um desenvolvimento com Deus. Deus agora vai falar com ele face a face. Deus vai chamar ele com a missão, levantando ele como profeta. Deus vai zelar a vida dele. Deus vai instruir ele. E a Bíblia diz ainda que Deus vai ungir os lábios dele. E Deus agora ele vai cumprir pela tua palavra. Deus agora, quando chama Jeremias, Deus pergunta a Jeremias: o que vê, Jeremias? Jeremias ele vai olhar e vai dizer: eu vejo uma panela fervente. E a Bíblia diz que Deus vai trazer ele agora o discernimento da visão espiritual. Deus agora vai trazer ele o discernimento da palavra. Jeremias agora está recebendo a visão. Jeremias agora está sendo instruído agora por Deus. Não é pelo homem, mas é por Deus. A Bíblia diz que Jeremias agora sendo levantado, ele começa a pregar a palavra ao povo de Judá, ao povo escolhido por Deus, porque o povo naquela época fazia coisas ao contrário daquilo que era a ordenança de Deus. O povo se prostituía, o povo entrava na idolatria, começava a pecar, trazia a ira de Deus sobre ele. Só que o povo levava o teu coração ao povo da terra, aos Baalis, aos deuses de Baal, às Astarotes, às imagens de escultura. Então Deus agora vai levantar Jeremias, e Deus agora vai instruir Jeremias a colocar a palavra na boca dele. Deus agora vai levantar Jeremias a pregar para o povo se arrepender, para o povo voltar o coração dele, do povo para Deus, para o povo voltar para Deus de novo no seu coração. Mas o interessante é que a Bíblia diz assim, que quando Deus levantou Jeremias, o povo não dava crédito, o povo não dava crédito, o povo não dava ouvido. A Bíblia diz agora que o povo pega Jeremias, e o povo agora começa a massacrar Jeremias,
começa a massacrar, rejeitar. O povo agora começa a não dar ouvido a Jeremias. Jeremias agora começa a sofrer dentro de si. E Jeremias começa a sofrer agora no teu ministério. Jeremias começa a sofrer agora nessa missão a qual Deus colocou no céu sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele começou a ser rejeitado. A Bíblia diz agora que ele começou a ser massacrado pelos próprios irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que o povo começou a rejeitar Jeremias. A Bíblia diz que agora o povo não dava crédito a Jeremias. Mas Jeremias agora, ele pregava o que Deus mandava. Glória a Deus. Jeremias, ele não tinha divisão com a palavra que Deus dava a ele. A palavra que Deus dava a ele era sim. Então, se era assim, ele profetizava, ele pregava no livro do rei Joaquim. Joaquim era o homem perverso, era o rei perverso. Joaquim não deu crédito à palavra que Deus deu à boca de Jeremias. Jeremias escreve a palavra, manda entregar sobre a carta, mas o povo não deu crédito à palavra que Deus deu. E a Bíblia diz agora: Jeremias foi jogado no calabouço, Jeremias foi rejeitado, Jeremias sofreu. Então Jeremias agora começa continuando, pegando a palavra, porque Jeremias não perdeu foco. Jeremias sabia dentro dele, quem chamou ele foi o Deus Todo-Poderoso. Jeremias tinha dentro dele a convicção que diz lá em Hebreus 11:21, que a fé é o firmamento das coisas que não se vê, mas sim das coisas que se espera. Então Jeremias sempre esperava no Senhor. Jeremias sempre tinha convicção da palavra que o Senhor dava a ele. E a Bíblia diz que Jeremias começou a pregar a palavra. Jeremias agora começou a manusear a espada que Deus deu a ele. Jeremias está pregando a palavra, mas o povo estava, como lá diz Ezequiel, capítulo 2 em diante. O povo de coração duro, obstinado, não dava crédito à palavra de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jeremias, nós vamos ver também, meus irmãos, que esse livro que nós estamos vivendo, o povo não dá crédito mais à palavra de Deus. O povo já não dá mais ouvido à palavra de Deus. O povo quer fazer as suas vontades. O povo quer dar ouvido aos falsos profetas que pregam aquilo que amasseia a sua carne, o seu ego. O povo quer dar crédito às revelações carnais, que traz dentro dele uma emoção, que traz dentro dele uma emoção, mas uma emoção passageira, uma emoção que não tem visibilidade no céu, uma emoção óbvia, que não tem um caminho da verdade, uma emoção que não tem a porta mais estreita, aleluia, uma emoção que não tem mais a direcionamento do céu. Aleluia. Aleluia. Jeremias foi chamado profeta chorão. O profeta que sofreu o que o Senhor estava passando. Porque o povo tinha rejeitado a Deus. Jeremias também estava sendo rejeitado. Toda vez, irmão, que alguém rejeita a palavra de Deus, não está rejeitando a você, mas sim está rejeitando a Deus. Toda vez que alguém rejeita a palavra de Deus, não está rejeitando esse livro, não está rejeitando você que prega esse livro, mas está rejeitando totalmente aquilo que Deus colocou na tua boca. E Jeremias agora começa a pregar, falando que o povo vai ser levado cativo. 70 anos eles vão sofrer na mão do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor foi levantado, o homem perverso, o homem amargo, o homem que foi levantado porque Deus permitiu ele ser levantado. E esse homem, rei Nabucodonosor, ele veio rodeando a Samaria, a Jerusalém, e ele veio exterminando os inimigos, ele veio exterminando em redor de Jerusalém e de Judá todos os inimigos. Mas a Bíblia diz que quando ele extermina agora,
A Bíblia diz que ele vem exterminando. A Bíblia diz que o rei Ezequias, que quando ele estava no seu reinado, ele vai fazer algo que desagrada a Deus. Ele vai receber uma profecia que ele vai morrer, mas a Bíblia diz que ele ora para Deus. Deus naquela hora manda o profeta Isaías voltar, trazer a mensagem que vai dar ele mais 15 anos. Ele agora é curado da lepra. Só que o tempo vai passando, ele faz algo depois de 2 anos contra o Senhor. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele veio agora com o povo trazer uma oferta, e ele agrada naquela oferta, e ele agora começa a mostrar todo o seu palácio, todo o teu reinado, toda a tua riqueza que Deus deu ele. E a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele começa a observar onde agora está a sua linhagem de guerra, o teu exército, a sua cavalaria, os tesouros. Ele começa a observar tudo. E observe, a Bíblia diz agora que ele vai embora. Então Ezequias ali recebe aquilo que eles trouxe, aquilo que Nabucodonosor trouxe. E a Bíblia diz agora que Deus olha e fala, pela boca do profeta Isaías: você vai ser levado cativo em toda a tua descendência, porque fez coisa que desagrada ao Senhor. Mostraste que não era para mostrar, e o tempo vai passando. Então nós vamos ver que essa palavra agora ela começa a se cumprir, porque Nabucodonosor ele vinha exterminando o povo, os inimigos, e agora ele entra no centro da onde Deus habitava, porque o povo começa a pecar contra Deus. E quando o povo peca, Deus permite Nabucodonosor entrar com tua cavalaria, levar o povo cativo para a Babilônia. O povo é levado cativo agora. E o que me chama a atenção é que quando o povo está na Babilônia, aí vem a profecia na boca de Jeremias por Deus, falando que era para eles fazer o quê? Habitar. Era para eles trabalhar, era para eles manifestar, buscar Deus naquele lugar. Era para eles vir na Babilônia, num lugar improvável, num lugar cativo, plantar jardim. Era para eles se casarem. Era para eles plantar, colocar sua casa lá em ordem. Mas a Bíblia diz que eles não deram crédito. Eles preferiram ouvir os profetas da Babilônia. Porque os profetas da Babilônia traziam a profecia. Aleluia. Os profetas que estavam lá na Babilônia traziam as profecias dizendo que eles não iam permanecer na Babilônia, mas eles iam voltar para Jerusalém, eles iam voltar para Samaria, eles iam voltar para a terra a qual Deus prometeu a eles. Então a Bíblia vai dizer que eles ouviram. Eles ouviram o profeta Semaias. Eles ouviram, eles deram crédito ao falso profeta, porque o falso profeta profetizou que eles iam receber a bênção de Deus novamente. Eles iam receber o livramento, eles iam voltar novamente.
Deus ia restituir de novo. A Bíblia diz que o povo deu crédito ao falso profeta. Aleluia, Jesus. Porque o falso profeta profetizou que eles iam voltar, ia ter restituição, ia ter bonança. E não precisava eles construir casas na Babilônia. Não precisava, aleluia, eles construírem casa na Babilônia. Não precisava cuidar de jardim, não precisava casar. E a Bíblia diz que eles fez o quê? O povo começou a dar crédito. Não ia ter mais 70 anos cativo. O povo começou a ouvir o falso profeta. Porque o falso profeta prega aquilo que te agrada, aquilo que nos agrada. Aleluia. Mas não prega que a porta é estreita. Não prega que você tem que se direcionar, buscar a santificação para ver Deus. O falso profeta, ele não prega que Jesus está voltando. O falso profeta, ele não prega que o vento vai soprar, que você tem que passar pelo processo para você ver a glória de Deus. O falso profeta, ele não prega que o Senhor está voltando, que você tem que colocar a cara no pó para que talvez haja esperança para você. O falso profeta, ele não prega se você largar com a mulher, e se você, o falso profeta, ele não prega se você largar a sua mulher, você vai morar no inferno, você vai queimar no inferno. O falso profeta, ele não prega sobre o adultério, a fornicação, a prostituição, a idolatria. O falso profeta, ele não prega sobre isso. O falso profeta, ele prega que Deus vai constituir, Deus ele vai fazer, Deus vai operar, Deus vai te curar, que Deus ouve a tua oração. O falso profeta, ele fala isso, que Deus ouve a tua oração, que Deus vai fazer e vai acontecer. Mas como Deus vai ouvir a tua oração se você muitas vezes nem ora? Como Deus vai ouvir a tua oração se você não sobe os montes mais, já não busca mais lenha? Como Deus vai te curar se você não busca Deus que é a cura? Então o povo deu crédito ao falso profeta. Pregava aquilo que amaciajava a sua carne do velho, trazia emoções, mas não trazia arrependimento. O falso profeta, ele não prega que se você for amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas se você for amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo. O falso profeta, ele não prega isso. Então, quando nós olhamos para essa mensagem, nós vamos ver que estava acontecendo a mesma coisa. A palavra de Deus estava sumindo, estava vindo agora os hereges. Os hereges estavam pregando essa palavra. E se nós olhar, é a mesma coisa no mundo que nós vivemos. A Bíblia diz, meus irmãos, o pregador sempre no meu ouvido está doente demais. Aleluia. A Bíblia diz que o mundo é do maligno. Se o mundo é do maligno, o mundo está o quê? Condenado. Quando nós olhamos para essa palavra, e nós vamos ver a realidade que nós estamos vivendo sobre essa terra, é a mesma coisa. Apostasia, engano, sugadores. Nós vamos ver pessoas que se constituem autoajuda para te ajudar na emoção, mas não te levam ao arrependimento. Quando nós olhamos, nós vamos ver que está acontecendo a mesma coisa. A palavra de Deus está o que? Subindo, meus irmãos. Já não tem mais a profecia verdadeira. Já não tem mais a palavra da verdade. Eu fui 2 vezes no ministério, lá no Shangri-La. E um amigo meu chegou lá. Eu fui ali adorar Deus junto com eles. Eu cheguei naquele lugar e eu aceitei
E aí começou o culto. Eu comecei, dobrei meu joelho ali, né? Comecei a orar. E o Espírito Santo tradou no meu coração falando dessa forma, ó. Observe e escuta. E aí eu comecei a observar um lado e do outro. E eu observando aquela situação, aquele culto quietinho na minha, aconteceu os louvores. E aí foi uma mulher louvando e tudo mais. Aí já veio dentro de mim, não teve oração. Já pegou a oportunidade, já foi pro louvor. Boa noite, já começou o louvor. E aí já queimou dentro de mim. Não teve oração. Aquilo já me começou a me incomodar. E eu louvor acontecendo, foi dando as oportunidades. E aí não teve oração. Todo mundo pegou a sua oportunidade, dava louvor, dava sua oração, teve oração. Contou os 5 louvor, serão as 8 horas. E aí chamou o preletor. Não vou falar o nome dele que é falta de ética. Mas aí quando chamou ele, apóstolo, chamou o apóstolo veio. Eu fiquei observando ele só com o celular na mão. Um iPhone, aquele da massinha, é esse dele? Só com o celular na mão, eu observando ele. E veio, começou a falar um bocado de coisa, depois, irmão, abre comigo lá em Jó 42, versículo 2, 3 e 4. Abri a Bíblia, e ele com o celular na mão. Se estiver mentindo, eu quero que Deus me mate aqui em cima desse altar. Quero que Deus tire meu fôlego de vida hoje. Pegou o celular, o iPhone dele, aí abriu, toda hora ficava assim. Abriu lá, todo mundo abriu a Bíblia, todo mundo não, a maioria. Se contava no dedo quem tinha Bíblia, irmão. E aí foi lá, Jó 42, aí leu. Aí ele começou a falar um bocado de coisa. Aí começou a entregar a revelação. Começou a revelar. Aí foi falando o nome. Aí foi falando o sobrenome. Aí falou, você é descendência de tal, para ele sei o quê, de outro sei o quê. E foi falando para ele sei o quê. A sua profissão é essa, mas você vai se tornar, né? E não sei o quê, e eu observando. E o Senhor observa. Eu ali observando. E ele começou a falar, e começou a profecia aqui, uma profecia ali, outra profecia ali, uma profecia aqui. E eu observando, e ele está lá. Deus vai fazer, Deus vai te curar. Eu fechava aqui no meio e colocava a mão assim. Deus manda te dizer, irmão, e eu observando. E a palavra era. Aí veio, voltou a palavra, aí não explicou sobre Jó, começou a falar de Jó, todo mundo fala que é isso e aquilo, mas é assim, aí já pulou lá para Josué, aí foi lá em Paulo, aí já veio, tem que respeitar quem está mais anos na caminhada, tem que, respeitar seus líderes e não sei o quê. E eu observando ele. E o Senhor falando comigo, sério, eu só observando. Aí veio, já foi para a revelação de novo. E a palavra, nada. E aí, ele apontou o dedo para mim. Varão, eu não te conheço. Não sei se você é pastor, não é? Isso não me interessa. Mas Deus manda te dizer assim, que Ele está trabalhando na sua vida e vai trazer uma bênção, mas vai envergonhar lá dentro da sua família que tem se levantado. E não sei o que ele deixou falar, e eu estou observando ele. Do jeito que eu estava, eu fiquei sentado. E ele falando, eu observando ele. E ele começou a falar, aí Deus vai fazer isso e aquilo. Aí eu na minha mente, nem parece que eu tenho, eu não sei minha esposa e minha filha. Aí, abraça tua esposa aí.
Quando envergonhado está um dia de gente, né? Ele tem que vigiar também, irmão. Você não mata a fé do próximo que está ali buscando, está na caminhada, está lutando, para ficar de pé, para sobreviver, para continuar sentado. Abraça a sua esposa aí. Quem estava do meu lado? Meu obreiro, meu Fidel. A Brenda estava com o Fidel do lado, meu obreiro. E o marido dela está o quê? Está preso, ele vem de descida. Volta, ele vem todo dia, né? E aí volta para dormir lá. E ela já foi lá mais cedo. Ela já foi lá com ele. Aí tá bom. Eu fiquei do mesmo jeito. Aí começou lá. Aí terminou lá. Aí eu falei, eu fui embora, tá vendo aí? Tá vendo como é que tá as coisas? Depois que entregou as profecias tudo, o que veio? O Pix. É porque eu ajudo não sei o que na sexta, não sei o que, eu faço isso, tem um trabalho ali. Mas faz o Pix aí para te dar essa obra, quando você sentir no coração. Eu estou vendo um monte de charlatão indo lá. Abençoar o Pix. Aí nós olha, o falso profeta é isso. E quando nós olhamos para a palavra aqui, meu irmão, sabe o que a Bíblia chama disso aqui? Rebelião. A Bíblia chama o falso profeta de rebelião, rebeliador, porque ele está pregando mentira, mas não prega a verdade. E a mentira faz o quê? O que a mentira faz? Traz rebelião dentro da igreja. Porque às vezes nós escutamos o nosso pastor, nós estamos indo de outro culto consultar o falso profeta. Não ia falar isso aqui não, a Bíblia está mandando. Quando a gente vai consultar o falso profeta e não está ali consultando o nosso pastor que prega a verdade, nós estamos sendo enganados. E quando gera essa enganação, aí gera o quê? Rebelião. Porque o seu pastor vai falar algo que você já falava, aí você vê já o que você absorveu lá fora, traz aqui para dentro. Aí você não vai aceitar. Aí já traz o desconforto e gera o quê? Uma rebelião. Glória a Deus. Foi o que aconteceu aqui. Aconteceu aqui a mesma coisa, uma rebelião. Porque Deus levantou Jeremias, usou Jeremias para falar o quê? Que o povo ia se levar 70, a profecia se cumpriu. Mas Deus falou nesse depois de 70 anos ele ia voltar, mas de voltar falando o quê? O falso profeta? Jesus ia ficar lá. Depois de 2 anos que ele estava lá, que ele ia ficar. Então está lá trazendo o quê? Frustração ao povo. Toda vez que nós, vou falar nós que serve, eu também gosto de ouvir a palavra. Pode sentar para aprender. Toda vez que nós deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de ouvir a verdade, escutar o nosso pastor, nós está fazendo aquilo que nós ouvimos, aí nós queremos debater, nós está trazendo rebelião. O falso profeta é a Bíblia que diz, não é eu, é a Bíblia. Isso é rebelião, então o falso profeta estava se rebelando contra quem? Contra Deus. Não era contra Jeremias, era contra Deus. Ele trouxe uma rebelião dentro do povo de Deus. Então, se nós olharmos, irmão, no mundo que nós vivemos, presta atenção. Se você for no ministério, for em algum lugar, e uma pessoa não prega aquilo que você escuta todo dia, que é a verdade, a pessoa está trazendo rebelião contra Deus. E quem traz a rebelião contra Deus não prospera. É amaldiçoado. A Bíblia diz assim, ó. Paulo vai dizer na carta de Gálatas: maravilho-me que tão depressa. Gálatas 1, se eu não me engano, é isso? Gálatas, acho que é Gálatas 1. Olha aí. Maravilho-me que tão depressa passasse do evangelho a qual aprendeu para outro evangelho a qual é anatema.
O 6. Então é o que está acontecendo, meu irmão. É o que está acontecendo, minha irmã. No mundo que nós estamos vivendo, está trazendo anatema para cima dos altares. Está trazendo um falso evangelho. Está se rebelando contra Deus. Mas a Bíblia diz: tem-se outro anjo. Quando fala anjo aqui, fala de autoridade. Quando a Bíblia fala de anjo, fala de autoridade. Não se viu outro anjo pregar o evangelho, a qual não fosse o que aprendeu é o quê? Anatema. Falso evangelho é o quê? Amaldiçoado. Deus não vai fazer nada se você estiver desconcertado. Não vai. Deus não vai te abençoar se você estiver desconcertado. Não vai. Deus não vai abrir a porta se você estiver desconcertado. Não vai. Não vai. A Bíblia ela não mente. Deus era pela palavra dele para cumprir. A Bíblia diz que aquele que der desprezo comerá o quê? Melhor assim. Como que Deus vai te dar o melhor se você está rebelde? Hã? Como que Deus vai fazer algo na sua família se você está rebelde? Aleluia. Aí a Bíblia diz assim, meu irmão, que quando Jeremias agora ele fica sabendo, aí a Bíblia diz que a palavra veio de Jeremias. Aí Jeremias traz uma profecia falando assim, que Deus vai matar quem? Levitas e Semais. Aleluia. Por causa da sua rebelião. Glória a Deus. E por que Deus me deu essa palavra? Eu vim entender, foi quando os irmãos vêm ter uma oportunidade aqui, foi quando a missionária também falou. É o luto que nós estamos vivendo. Cuidado, para você não ser enganado. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas. Quando você entrar no lugar para ouvir a palavra, para cultuar a Deus, vê se lá verdadeiramente tem a palavra da verdade. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que estão enganando o povo. Aí a igreja que prega a verdade está necessitada. Aleluia. Precisa pagar o aluguel, uma conta de energia. Aí quando você vai falar dos 10%, quando você vai falar que para abençoar a obra de Deus, aí ninguém dá crédito mais. Por quê? Por causa do falso profeta. Porque o falso profeta prega que Deus só quer o coração. Deus virou o quê? Cardiologista agora? Hã? A Bíblia diz que o coração do homem é o que é enganoso. Mas se Deus só quer seu coração, se Deus quisesse só seu coração, Ele não deixava na palavra que o teu convertido do Espírito Santo. Aleluia. Que é o Espírito Santo que habita em vós. Aleluia. Hã? Aleluia. Se Deus quisesse só o coração, Deus não teria fumegado aquele que colocou a mão quem falou, esqueci o nome agora. Colocou a mão na arca de Deus despreparado. E foi com a intenção boa, para a arca não cair, não foi? Foi com a intenção boa. Foi com a intenção boa do seu coração. Mas eu não quis a intenção boa dele. Deus queria totalmente a sinceridade. O ofício foi chamado. Então, irmão, em nome de Jesus Cristo, a palavra é: fica com a doutrina que você aprendeu. Qual é a doutrina que você aprendeu? Jesus salva, liberta, Ele cura, Jesus transforma, Ele muda caráter, Ele tira aquele que está lá na lamaçal do pecado, a profundeza do abismo, regera ele, faz ele uma nova criatura, um novo
uma nova mulher. Deus salva o prostituto, a prostituta. Mas a porta continua ainda sendo estreita. Aleluia. A porta ela não passou por forma, ela não largou, ela continua sendo estreita. Não quero ouvir o falso profeta, mas escuta quem prega a verdade. Amém. Não quero correr atrás de multidão, irmão. Porque a multidão engana. Glória a Deus. Mas queira quem prega a verdade. Queira lá no céu quem prega a sua doutrina. Então Jeremias ele sofreu, mas continuou pregando a verdade. Jeremias ele passou por aperto, mas continuou o quê? Pregando a verdade. Aí a Bíblia diz assim, ó. Jeremias 29:11. O povo estava frustrado, né? Aí a Bíblia diz assim, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus conhece o nosso pensamento. Glória a Deus. Mas o pensamento de Deus sobre a nossa vida é maior do que nós pensamos. Amém. Aleluia. O pensamento de Deus para nós é o quê? Paz, longanimidade, é amor, não é de mal. Mas desde quando a gente faz o quê? Obedece a palavra. Glória a Deus. Aí o 12 diz assim, ó. Então me louvareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. Nós temos que orar para não ser enganado. Nós temos que buscar o Senhor, irmão, porque Deus escuta a nossa vida. Mesmo quando a gente está lá na aflição, sendo maculado, massacrado, Deus escuta a nossa peleja. Deus ouve a nossa oração. Aí o 14:13 diz assim, ó. E buscai-me e me acharei quando me buscai com o vosso coração. Glória a Deus. Quando você busca Deus com sinceridade, Deus escuta a sua oração. Deus ele te ouve. E o 14 diz assim, ó. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregai vós em todas as nações, em todos os lugares para onde vós lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer vós a este lugar que vós fiz o quê? Transportar. Então o povo foi levado cativo para a Babilônia por quê? Com fogo. Qual foi o fogo? Voltar o coração, voltar para Deus a sua integridade. Voltar para Deus no teu coração, buscar o Senhor novamente. Adorar Ele novamente, não vai para cá. Toda vez que você passa por uma situação, por uma luta, é porque Deus está te chamando para você buscar mais Ele. Se voltar o teu coração mais Ele. Mas é necessário passar pelo filtro do processo. Porque toda vez que nós erramos, Deus faz a gente voltar ao nosso erro, para a gente se posicionar, para voltar aonde nós. A Bíblia diz: lembraste de onde tu caíste. Aonde nós caímos? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Lembra de onde tu caíste agora? Tu caíste na oração, deixando de orar. Tu caíste no jejum, deixando de jejuar. Tu caíste na palavra, deixando a palavra de lado, não buscando mais. Tu caíste deixando de ouvir mais o teu pastor. Lembra de onde tu caíste? Lembra quando você subia a monte, descia a monte, propósito de pão e água? Lembra de quando você levantava a madrugada da noite, estendia a mão sobre a tua casa, saía orando os 4 cantos da casa, repreendendo os demônios, repreendendo os laços? Lembra de quando você levantava, ungindo as suas filhas, os teus filhos, o teu esposo, falando: Deus salva, liberta, cura, transforma. Senhor, muda a história, dá um livramento.
Lembra de onde tu caíste, de onde tu perdeu o primeiro amor. Lembra? É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de direcionar a vida agora diante do Senhor. Porque o Senhor está voltando. E eu e você não pode ficar caíste de onde nós caiu. É tempo de nós se levantar, se posicionar, porque Ele está à porta. E Ele não quer encontrar eu e você caído, mas sim de pé. Porque se nós estiver caído, nós não vai ser levado com Ele. Mas se nós estiver de pé, oh glória, a gente vai ser arrebatado com Ele para o céu, para a terra santa. Então essa é a palavra que eu deixo, meus irmãos. Essa é a palavra que eu deixo para mim mesmo. Lembrar-te de onde nós caímos. Não deixou de dar crédito o profeta, o nosso pastor, a voz messiânica, que é a voz que o Senhor vai voltar para deixar de dar crédito, para deixar dar crédito ao falso profeta, que já não prega mais sobre arrependimento, mas salvação. Lembra onde nós caímos? Porque o Senhor está à porta para buscar a tua igreja amada e escolhida, separada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Pai da verdade, santo e eterno, Pai querido, Deus amado, está aqui, ó Pai, a tua palavra, Pai, que foi mencionada nesta manhã. Pai, dá nós o teu pão, Pai, por ti diante. Pai, dá nós o livramento, Pai. Pai, não deixe mais ser enganado, Pai querido. Ó meu Pai, no nome de Jesus Cristo, queima agora, Pai, essa obra de feitiçaria na vida desse homem, dessa mulher. Queima agora essa obra, Pai, de macumbaria, essa magia dele, esse encantamento. Queima agora, Pai, essa legião de demônios, filho de orgulho, de manjar, de orixá. Meu Deus, vai queimar agora essa opressão, essa batalha travada. Meu Pai, começa a tocar agora nessa igreja com o teu sangue. Puxa o umbral da porta, Pai. Puxa essa alma que está aqui dentro, dá vigor, dá força. Aumenta a fé, meu Pai querido. Talvez, meu Pai amado, entrou aqui, meu Pai frustrado. Meu Pai amado, ouviu, meu Pai, o falso profeta. Não tem acontecido, meu Pai, a profecia. Mas a profecia verdadeira, ela vem da tua palavra, Pai amado. Que diz buscar o reino do céu e a tua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa sim é a profecia, Pai, que não falha. Essa sim, Pai, é a profecia, Pai, que não tem erro. É buscar, Pai, a tua presença. É, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, buscar, Pai, o teu fruto. É buscar a tua santidade. Ô, meu Pai, guarda cada um, meu Pai. Levanta remanescente. Envia as almas, meu Deus amado. Ó, Pai, que os carentes da tua presença. Ô, meu Pai, vê-nos um dia, ó Pai. Vê-nos libertar de nós mesmos. Pai, vem fazer a tua obra e a tua vontade. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, coloca a igreja nas tuas mãos. Seja feita a tua obra e a tua vontade. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Eu só agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, missionário, toda a equipe que fez o Jesus.